a nossa princesa Isabel, ela é de fato uma heroína do Brasil? Sabia que vinha para ela. Toda vez que eu falo isso, tem alguém que não é o seu caso, porque era outra decorrência, mas tem alguém que levanta a mão e fala: e a princesa Isabel? Eu sempre respondo: ela era filha de. Ou seja, quando as mulheres aparecem, aparecem como filha, esposa, irmã, nunca por elas mesmas. Ora, o que aconteceu no caso da princesa Isabel? Ela foi envolvida. Princesa Isabel não é uma heroína. Ela era bastante carola, ela era bastante centrada nas questões palacianas. E o que aconteceu? Dom Pedro viaja justamente para que ela tenha o protagonismo de uma lei que acreditavam os estadistas do Império teria força para criar um terceiro reinado. Você sabe que nós tivemos dois impérios, não, desculpa, dois reinados, né? O reinado de Pedro I e o reinado de Pedro II. Ela se tornaria, então, a terceira imperatriz, a primeira imperatriz, mas a terceira dirigente do Brasil, o Império. E aí se construiu o protagonismo de Isabel como a mãe dos filhos, aquela que deu a liberdade aos brasileiros. Eu te pergunto, Juca, você que tem esse beabá de cidadania muito constituído, é possível dar a liberdade? Vejam que os termos não combinam. Liberdade é um direito. Alguém vai dar? Além do mais, Juca, hoje nós sabemos, que os escravizados e escravizadas eram uma minoria nesse contexto. 2, que os movimentos abolicionistas eram plurais, eram feitos inclusive por escravizados e escravizadas que fugiam, né? Um senhor de escravos era comum nessa época acordar com a escravaria toda, dormir com a escravaria toda e acordar sem escravizado nenhum. Bom, e virou uma questão suprapartidária nesse momento. O papel da Isabel foi o papel da penada, nós dizemos sempre. Ela assinou a lei mais curta e mais conservadora do Brasil. Você não pode me acusar de ser anacrônica, Juca, porque na época, anacronismo, para quem não sabe, é quando você coloca questões do presente para definir o passado. Não estou sendo, porque na época, Juca, se você entrar para ver as atas do Congresso, existiam muitos projetos muito mais inclusivos que esse, que previam a distribuição de terra, previam educação básica. Nada disso aconteceu. Então, a Lei Áurea, que a Isabel assinou, é a lei mais longa do Brasil. Começou no 13 de maio de 88 e ainda não acabou, né? Vide a discriminação racial que nós presenciamos. Está aí a exemplificação mais clara daquilo que você disse anteriormente sobre a necessidade de confrontar documentos para escrever a história como de fato a história foi. Porque o que poderia ser tratado como anacronismo diante de um documento claro, de projetos muito mais avançados, desmonta a tese. Aí as coisas começam a ficar bem mais claras, né, Lília? E aí e quando você acha um documento, Dom Pedro, explicando a ausência dele, quando você acha um documento do chefe do paço, achando que seria por bem dar o protagonismo a Isabel, você vai construindo essa trama, né? A partir das fontes, a partir dos documentos. Mas desculpa, você ia continuar. Agora, não, mas ótimo que você tenha complementado. Mas aí eu te pergunto, você com todo o seu tempo de magistério, você sofre, Lília, quando você se dá conta de como ainda nas nossas escolas a gente não ensina a história do Brasil com o que a gente já sabe suficientemente para desmistificar certos fatos tratados até como heróicos e que de heróicos não foram nada. Os bandeirantes, o descobrimento do Brasil, não é? Que alguns já tratam como a invasão de Portugal no Brasil. Como é que você olha para isso? Né? Para não falar do golpe de 64, que poucas escolas tratam como tal.
Olha, Juca, eu acho que a culpa não é dos professores e das professoras do ensino Tá? fundamental e médio, porque essa é uma culpa, no mínimo, dividida. Nós sabemos que os nossos professores que lá estão lá todo dia no chão de escola, eles ganham pouco, eles não têm hora extra, eles não são pagos para a sua formação. Então, na minha opinião, é isso que eu tenho feito. Eu tento fazer nas redes sociais, tento fazer nos meus livros, o exemplo é o Brasil, uma biografia, por exemplo, e outros, né, os livros sobre o 7 de setembro. O que eu tento fazer é cruzar essa ponte e dar elementos para que os professores possam ministrar uma historiografia mais, vamos dizer, livre, não Verdadeira. livre, mas pelo menos Não, crítica, sim. preocupada com esses nossos mitos, né? Por exemplo, no contexto do 7 de setembro, que nós conversamos, eu publiquei um livro chamado Sequestro da Independência e nós distribuímos mais de 4.000 kits, né? Que era mostrando como o 7 de setembro é um ato de imaginação a partir de uma tela. Ou seja, a tela do Pedro Américo, a Independência ou Morte, que está no Museu de Ipiranga, ela foi uma encomenda do filho Pedro II para elevar a imagem do pai. Esse é outro mito. Pedro I saiu escorraçado do Brasil. Era um totalitário, ele era um autoritário, impôs uma constituição, saiu escorraçado, saiu escorraçado. Aí o filho, que era mais popular, resolve, no final do Império, não sabia que o Império ia acabar, encomendar uma tela do Pedro Américo. Essa tela chega quando? Chega, é impressionante, chega em 1800 e final de 88, não era um bom momento. E a tela ficou enrolada no porão do Largo dos Direitos de São Francisco. Você conhece essa história? Só que Sim. como Pedro Américo era um pouco assim enxerido, gostava muito de si mesmo, ele se fotografou com a tela em branco e preto. E a tela ficou aí passando em branco e preto. Até que em 1922, no centenário da independência, São Paulo resolveu roubar a cena. Falar, a independência aconteceu aqui. Como é que foi essa imaginação? Ele usou uma imagem, nós usamos, os paulistas, usamos a imagem de Dom Pedro para convencer que a independência de fato aconteceu no 7 de setembro daquela maneira. Hoje nós sabemos que está tudo errado, e o Pedro Américo sabia que era tudo errado. Ele escreveu um livro chamado Minhas Contradições, portanto, ele sabia também. Ou seja, sabemos que Pedro I não estava no cavalo, estava num burro, sabemos que ele estava em missão secreta porque ele tinha encontrado a sua amante, a Marquesa de Santos, sabemos até que o pintor criou uma colina para elevar o ato, que não tinha colina nenhuma. Ou seja, um monte de fake news que a gente continua contando. O que é mais grave para mim? Não é o fato em si, mas é o tipo de historiografia que a gente conta quando conta o 7 de setembro, Juca. Uma historiografia muito imperial, muito monárquica.